Olá, muito boa tarde, mas boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi, boa tarde, amigos aí que nos dão a satisfação de ser a nossa audiência nessa live do Jornal do Comércio, JC às 15, ao vivo no YouTube, no Facebook, também no portal do Jornal do Comércio, que é o portal JCAM, no endereço jcam.com.br. Pois é, Fred, hoje nós estamos tendo a grata satisfação de estarmos recebendo aqui nos nossos estúdios, de forma presencial, nos históricos estúdios da Rádio Baré, o promotor Alessandro San Martín. Eu ia falar San Martín, mas ele disse que é de origem espanhola, então é San Martín mesmo. Alessandro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. É uma honra poder estar aqui falando com esse público tão qualificado do Jornal do Comércio e espero contribuir para os esclarecimentos e para o aumento do conhecimento dessa massa que assiste a todo o Jornal do Comércio, sobretudo nas redes sociais. Alessandro, a gente está em vias aí de novo Código de Processo Penal no Brasil, é isso mesmo? Existe essa possibilidade de vai haver uma mudança? Como é que está isso? Uma mudança boa ou ruim, né, Calbi? Pois é. Para quem, né? E para quem? É. Eu primeiro queria saber dele se vai haver essa mudança, Fred. Agora, Calbi, depois para saber se... Antes de a gente começar já a dar o start no nosso bate-papo aqui, queria só avisar a nossa audiência também que a gente vai ter um segundo bloco, porque ontem foi o dia do segundo aniversário da morte do presidente do jornal, o presidente de memória, né, do Jornal do Comércio, o Guilherme Aloysio de Oliveira Silva, e teve uma celebração, né? Foi muito bonita, né? Como todas as homenagens ao belo legado do nosso querido presidente. Então a gente vai fazer um segundo bloco da nossa live de hoje com o historiador, né, o Fábio, que produziu inclusive um texto muito especial na coluna Memória JC, falando aí do nosso querido Guilherme Aloysio. A gente vai fazer esse bate-papo e mostrar uma reportagem também que a TV Encontro das Águas fez em relação a esse aniversário, segundo ano da morte do seu Guilherme. Legal, então voltando para o Fábio. Alessandro, o Fábio, tu já falaste do Fábio, já estava com o Fábio na cabeça, mas voltando ao Alessandro. Alessandro, eu queria que você fizesse, já que vai haver essa mudança, já vai haver, deverá haver. Eu espero que não aconteça nos modos que está tramitando no Congresso. Mas eu queria que você fizesse, antes de responder essa questão, fizesse uma separação do código, dos nossos códigos, do Código Civil e do Código do Processo Penal. Ok, Calbi. Geralmente eu começo, quando eu vou tratar desse tema, explicando primeiro por que é importante a gente falar de Código de Processo Penal, né? Não é só mais uma lei dentre as tantas que nós já temos. Não, porque o Código de Processo Penal é a lei que rege o processo. Ela regulamenta, ela cuida de tudo que acontece no processo penal. E o que é o processo penal? É o processo por meio do qual aquele cidadão ou aquela pessoa que é suspeito de praticar um crime é levado a julgamento pelo juiz e, como resultado, pode ser absolvido ou receber uma pena de prisão em razão do crime cometido. Então, por que é importante a gente tratar do Código de Processo Penal? É porque essa lei que vem aí vai mudar a forma como o juiz vai julgar os crimes que são praticados na nossa sociedade. Então isso atinge a todos, tanto as pessoas que eventualmente praticam algum crime, quanto as pessoas que eventualmente são vítimas desse crime. Então é um assunto que interessa a toda a sociedade, porque muito se fala no Brasil em impunidade, se fala em ineficiência da justiça penal, em razão do quê? Da pouca eficiência, do pouco resultado que a gente sente na sociedade em razão da atuação do juiz na diminuição da criminalidade que a sociedade sente do lado de fora. A questão de segurança pública passa por isso. Então é um tema que envolve e interessa a todos. E qual a diferença do Código de Processo Penal para o Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil cuida dos outros processos que não envolvem aplicação de pena de cerceamento de liberdade a nenhum de nós aqui na sociedade. Então essa seria, assim, numa linguagem mais simples, a principal diferença. O Código de Processo Civil, que foi alterado recentemente, mas não tão recentemente assim, mas já mais nesse século, ele cuida de todos os outros processos, dos alimentos, da execução fiscal que acontece, né, da cobrança, das dívidas como um todo. Então o Código de Processo Civil cuida disso.
e dos crimes que são cometidos, quem cuida é o Código de Processo Penal. Com relação às mudanças previstas, está tramitando no Congresso. O senhor falou que, do jeito que está, que foi apresentado, ela não é satisfatória. Eu queria que o senhor detalhasse em que aspectos ela não é satisfatória e nesse caso, de que forma ela pode ser alterada dessa versão, vamos dizer assim, que foi apresentada. Tá. O PL 8045 é de 2010, portanto não é um projeto de lei novo. Ele já passou por algumas discussões em outros momentos no Congresso Nacional, em que alguns dos pontos que foram ressuscitados agora, nessa nova proposta, tinham sido rechaçados, né? Então, que propostas eram essas? Diminuir ou retirar o poder de investigar do Ministério Público, né? Isso foi objeto de discussão na PEC 37, lá em 2013, quando o povo tomou as ruas, subiu na rampa lá do Congresso Nacional e pediu para que os parlamentares votassem não à PEC 37, dentre outras pautas levantadas na época. Então, a nossa sociedade já disse, eu quero que o Ministério Público investigue. Uhum. E queiramos ou não, foi esse poder de investigar que permitiu o avanço no combate à corrupção no país, né? Lava Jato foi assim, operações dos GAECos no combate à corrupção, sobretudo aqui no Amazonas também, só foram possíveis em razão desse poder que foi dado. E que o novo Código de Processo Penal, o PL 8045, estabelece que o Ministério Público não vai mais poder fazer, né? Esse é um ponto. Um outro elemento que envolve de muito interesse da sociedade, interceptação telefônica. Agora, na proposta do novo Código de Processo Penal, ela só pode acontecer se houver prova de que a pessoa interceptada praticou um crime. Ora, mas se eu já uso isso... Como é que eu vou provar uma coisa que eu tenho que... Colocar a carruagem na frente. Não, e imagine, assim, alguns casos práticos. Imagine que alguém foi sequestrado e você precisa de uma interceptação telefônica, porque você não sabe quem é o autor ainda. Mas você tem um suspeito, você pede. Ah, não posso deferir porque você não tem prova que é aquela pessoa. E como é que isso é mais eficiente? Não é. Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, a quebra do sigilo telefônico e dos dados do celular, né, que seria a quebra telemática, no caso do menino Henri. Não sei se vocês provavelmente vocês acompanharam. Sim, houve ali um pedido que permitiu que fossem acessados os telefones da mãe, da babá, e conseguiu chegar ali algumas mensagens que indicavam o que realmente acontecia naquele caso. Se fosse hoje este projeto de lei, essa prova não poderia ter sido pedida, porque naquele momento só existiam suspeitas, não tinha nenhuma prova de que o doutor Jairinho seria supostamente autor de tortura contra a criança. Então, assim, você vê que muito se entrava e pouco se evolui. Tanto é que a CONAMP, que é uma instituição, uma associação nacional dos membros do Ministério Público, a qual a Associação Amazonense do Ministério Público é filiada, apresentou ao Congresso Nacional e ao relator do projeto uma nota técnica com mais de 70 pontos nesses 800 artigos de proposta do Código de Processo Penal, em que a gente indica problemas severos na construção de uma justiça penal mais eficiente. E veja, o mais eficiente aqui, é bom que fique claro, não é porque ela vai punir mais, mas é porque ela vai permitir uma justiça penal eficiente, que é buscada pelo Ministério Público, não é só aquela que pune, mas a que julga melhor. E o Código de Processo Penal, do jeito que está formatado nesse projeto de lei, não permite melhores julgamentos. Ela permite muito julgamento em favor do réu, contra a verdade e contra a realidade. Doutor Alessandro, e falando em modernidade, o que essas mudanças novas, as novas mudanças, melhor dizendo, podem trazer, que a gente pode dizer, não, isso é um ar de modernidade no Código. Por exemplo, já se fala hoje em crime cibernético, essa coisa toda? Sim. Os crimes cibernéticos, por exemplo, eles estão regulados muito mais no
nos códigos penais ou nas leis penais especiais, que a gente chama de leis penais especiais, porque são leis que cuidam de direito penal e não estão no código. Né? A gente teve recentemente aprovados o cyberstalk, que é a perseguição que a mulher sofre no ambiente cibernético, e dentre outros delitos. O que é que o código traz de possibilidade? Ele reconhece essas provas digitais, essas provas eletrônicas, como possíveis de serem usadas no processo penal. Porém, na mesma linha do pacote anticrime, né, que recentemente teve alguns vetos presidenciais derrubados pelo Congresso, cria algumas distorções. E a mais gritante é a proibição do uso, que contraria inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a proibição do uso da captação da imagem e do som ambiental na investigação de crimes contra o réu. Ele só permite em favor do réu. Então imagine que o cidadão ele é vítima de uma extorsão, de uma corrupção, de uma concussão, né? de uma solicitação indevida de vantagem por um servidor público, e ele resolve filmar aquele crime que está acontecendo, filma a entrega do dinheiro, você vê o servidor público recebendo o dinheiro, e aí o código vem dizer, olha, isso não serve como prova para condenar aquela pessoa. Porque quem gravou só podia usar a seu favor. Então eu posso gravar e dizer assim, olha, eu não cometi crime, por mais que o crime tenha acontecido. Então, isso não é tornar mais eficiente. Isso é distorcer a realidade. O crime não deixou de acontecer. Né? Agora, o que chama a atenção, inclusive, doutor Alessandro, em relação a tudo isso, porque o nosso ouvinte que tá vendo a sua argumentação, vendo assim, mas, poxa, mas a quem interessa desarmar o Ministério Público, tirar o Ministério Público das investigações? A quem interessa essa situação de você, de repente, não poder mais punir as pessoas que cometem esse tipo de irregularidade? Aí eu transmito essa pergunta que eu estou sentindo, que a nossa audiência tá jogando no ar. Para o senhor, por que isso foi colocado dessa forma agora nessa proposta que em palavras mais populares seriam os famosos jabutis, né? Sim. Pois é, né? E o pior é que esses sobem em árvore, né? O que eu posso responder é a quem não interessa um Ministério Público forte, uma justiça penal eficiente. Não interessa a criminalidade. E a quem interessa fortalecer o Ministério Público e aprimorar a sociedade, ou o combate à criminalidade e ao julgamento mais adequado e mais eficiente, a própria sociedade. Então, eu prefiro cuidar mais de quem interessa, ou seja, para quem é importante a gente exigir essas mudanças e quem mais pode ser prejudicado com elas, do que necessariamente concentrar minha atenção em quem interessa. Porque eu não vou ter como afirmar interessar A ou B. Até porque no parlamento eu tenho muitos parlamentares sérios, comprometidos com o aprimoramento das instituições, com o que é certo e com o que é bom. E eu acredito que a intenção, inclusive do relator e de outros, não é construir algo que seja só em favor do réu, né? Mas a ideia é de construir... o réu. A ideia é de que se construa um código mais eficiente, mais moderno, mas do jeito que está, a gente entende que ele não é avanço, é retrocesso. E esse alerta a gente tem feito aos parlamentares. Perfeito. Só para acrescentar, Calbi, em cima disso aí, o senhor é presidente da Associação Amazonense do Ministério Público, né? E de que forma, assim, não só a associação local, mas nacionalmente, como é que está essa articulação para exatamente tentar buscar dentro do Congresso Nacional algum jogo de forças para tentar não permitir, né, que se construa, né, esse Código Penal que venha minimizando aí a ação do Ministério Público? Sim. Não só eu, mas todos os colegas da Associação Nacional, a gente tem buscado a imprensa e os parlamentares, porque esse projeto de lei, ele traz uma proposta que ela não é só nociva ao Ministério Público. Na verdade, a nossa preocupação é muito menor com o Ministério Público nesse momento, porque a maior vítima vai ser a própria sociedade. Obviamente que o Ministério Público se preocupa em razão da sua atuação constitucional. O Ministério Público foi colocado na Constituição como defensor da sociedade.
E ele está vindo à imprensa, e aí desde já agradeço, Calbi e Fred, o espaço concedido. A gente está procurando os meios de comunicação para alertar a sociedade da gravidade desse problema. E também tem procurado os parlamentares e pedido nas redes sociais para que a sociedade se mobilize, tal qual fez em 2013. Não podemos ir a Brasília, mas podemos, na palma da nossa mão, por meio do celular, procurar os nossos parlamentares e pedir que eles se posicionem contra essas propostas que representam um retrocesso, que diminuem a proteção da vítima no processo penal e fortalecem a proteção do réu nesse mesmo modelo de processo. Doutor Alessandro, nessa mesma esteira de pensamento, hoje a mobilização está nesse sentido, de procurar os parlamentares. Sim. Já tem alguma coisa marcada? Já tem alguma... Alguém já tomou frente, iniciativa? Né, já tem alguma coisa? Olha, vamos lá, temos aí uma audiência pública ou coisa parecida? Só para atualizar o telespectador, né? Até ontem existia uma comissão especial no Congresso Nacional para tratar desse tema. Nessa comissão especial havia 2 parlamentares amazonenses, o capitão Alberto Neto e deputado Silas Câmara, com quem eu me reuni em vários momentos, mostrei e ambos se mostraram sensibilizados e apoiaram a melhoria do código, do projeto do código, para que eles se alinhassem com o avanço e abandonassem essa ideia de retrocesso. Contudo, conseguimos grandes avanços, inclusive na comissão, só que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ontem foi feriado, na terça-feira, no final da noite já, ele decidiu dissolver essa comissão e criar um grupo de trabalho para, em 45 dias, apresentar a nova proposta do Código de Processo Penal. Então, assim, não vou dizer que voltamos ao zero, mas voltamos a um momento em que a gente já acreditava ter avançado muito. Então, hoje a gente vai precisar ver quem vai ser a nova composição desse grupo de trabalho para fazer esse novo enfrentamento. E a gente só consegue isso com o apoio da imprensa e da sociedade. Talvez a única coisa boa seja o prazo. Depende. Se é que pode dizer que, pelo menos, se estabelecer um prazo de 45 dias para apresentar. Até 45 dias. Até 45. Então pode ser amanhã, pode ser. Então, eu pensava que fosse uma coisa já concreta, de certeza. Não, olha, 45 dias vocês apresentam nova proposta. Ia ser complicado. Sim. Mas, então, e a associação está correndo atrás de tudo isso para ver se consegue, aqui no Amazonas, falar com os nossos parlamentares. Essa é a grande ideia? Sim. Não, e mais do que isso, a gente tem a plena consciência do contato que eu tive com os parlamentares aqui, que todos eles têm essa predisposição ao aprimoramento. Quando a gente fala o que está acontecendo, alguns nem acreditam e se colocam, evidentemente, contrários à proposta que está lá. Então a gente confia muito nesse bloco de parlamentares amazonenses, que fazem uma grande diferença na atuação do parlamento, sobretudo nesse código, né, que é o que importa. Nós queremos que o código permita que a vítima seja bem protegida, né, que todos nós sejamos protegidos e que, sendo réu, tenham todos os seus direitos e garantias fundamentais assegurados no processo, em igualdade de condições e de paridade de armas, para que, ao final, a sentença do juiz represente a justiça e não perseguição e nem excessiva proteção para o réu, né? Como a gente Só para uma curiosidade, nessas mudanças, existe alguma coisa com relação a tempo de prisão para determinados crimes? Mudou alguma coisa, doutor Alessandro? Não, o tempo de prisão continua o mesmo que é o Código Penal, mas só para a gente ter uma dimensão da gravidade que isso pode interferir na vida das pessoas, Tribunal do Júri é um dos pontos que a gente mais tem batido nessa atualização do Código de Processo Penal. Hoje, como é que funciona o Tribunal do Júri? Bem rapidamente. Alguém pratica um crime de homicídio, esse crime de homicídio é investigado pela polícia, o inquérito policial vai para o Ministério Público oferece a denúncia
E inicia-se, então, depois de recebida a denúncia pelo juiz, uma fase que a gente chama de sumário de culpa no processo. Ou seja, o juiz vai ouvir as testemunhas, vai colher as provas e vai decidir, olha, isso aqui parece que foi homicídio ou não foi. Pode ir para júri. Aí ele dá uma sentença chamada sentença de pronúncia, que ele admite o julgamento pelo plenário do júri. No plenário do júri, o Ministério Público faz a defesa da sociedade por meio da apresentação de todas as provas que foram colhidas desde a investigação até aquele momento ali do plenário, e a defesa faz a sustentação da sua argumentação em favor do réu. Ao final, os 7 jurados, por maioria, porque hoje é por maioria, para se preservar o sigilo, então chega a um veredito, se absolve ou condena aquele réu. No projeto do novo código, isso muda. Tem a investigação e eu já pulo direto para o plenário do júri. Né? Suprime na ideia de dar celeridade. Só que isso é pressa, isso não é celeridade. Porque se eu não encontrar as testemunhas para o plenário do júri, eu não posso ler para os jurados os depoimentos que foram prestados no inquérito policial. Porque se eu fizer menção a eles para os jurados, o júri está anulado, dissolvido e o réu será solto. Aí você não consegue intimar as testemunhas. Crimes hoje que a gente vê aí comumente acontecendo, infelizmente, na nossa sociedade. Eu sou promotor do júri, trabalho com isso diariamente. Os chamados traficídios, né? Guerra de facções por disputa por ponto de tráfico. Essa para mim é nova, Fred. Traficídio. E aí o que acontece? Houve lá a briga de facções, o cara foi morto. Você só tem lá a prova pericial da necrópsia, não tem mais nenhuma testemunha. Qual o resultado? Absolvição. Eu não posso apresentar nenhuma prova. Não chegou nenhuma testemunha para ser encontrada para depor. Briga de facção. O réu, supostamente perigoso. O morto também era perigoso. Ainda. Nenhuma testemunha para ser apresentada. Que não é boba, né? Que não... Sim. Aí, mais que isso, os jurados têm que chegar a um veredito de condenação por unanimidade. Ou seja, eu sei quem votou pela condenação, estou tratando com réu perigoso. A chance de condenação é... mínima. Mínima não, é zero mesmo, é, absolutamente zero. Até porque acontece uma coisa interessante no júri. O jurado, ao final do julgamento, ele vai pegar o seu ônibus, a sua condução, e muitos acabam à noite, e saem do plenário quase que junto com a família do réu ou da vítima. Então, qual a proteção que essa pessoa vai ter depois de contribuir com o julgamento? Nenhuma. A chance disso dar certo, desse modelo que é aí colocado, é zero. Tá certo. Doutor Alessandro Costa Martim, vamos conversar um pouquinho mais, nós estamos chegando no final do programa. Pois é, eu tinha uma questão para passar, então, porque eu acho que é o que na verdade essa conversa boa vai até, rapaz, agora que eu... Sendo voz da sociedade, né? Porque há uma percepção com relação à impunidade. O senhor falou logo no início sobre isso. A sociedade clama pelo fim da impunidade, né? Você compara até mesmo com outros países. No Brasil, a percepção que o senso comum tem é de que há uma impunidade que graça aí, que realmente que as pessoas até mesmo continuam, né, na prática de todo tipo de crime em razão dessa impunidade, que a lei é muito favorável à questão do réu, né? E aí a gente não vê um aperfeiçoamento quando a gente vê, por exemplo, a apresentação de um novo Código Penal. Aí a expectativa da população, da sociedade, é que vem, agora vou endurecer, agora não vai ter esse negócio de que o cara fica condenado a 30 anos, aí ele vem com 7 anos, o cara já está pronto para sair. Eu nem sei se é isso, a minha matemática não é muito boa, penal, mas assim, é só chutando mesmo. Mas assim, aí o senhor coloca aí que o Código Penal ele já vem com essas colocações que dificultam ainda mais que seja punido o réu. Realmente é complicado, né? Por que a gente não consegue que esse desejo da sociedade por uma justiça mais efetiva e que seja realmente punitiva a quem merece, não avance? Por que a gente não consegue isso na sua avaliação? Veja, até ontem eu estava comentando com um colega jornalista isso, assim, e aí é uma opinião particular, não necessariamente institucional. Eu acho que a gente precisa evoluir
muito mais do que o processo, é o nosso olhar em relação à pena no Brasil. Eu vou dar um exemplo muito simples. O cidadão furtou um celular. Furtou é o crime de subtração sem violência. Pena, prisão. O cidadão roubou um celular, que é subtrair o mesmo bem móvel, mas mediante ameaça ou violência contra a pessoa. Pena, prisão. Matou alguém, pena, prisão. Desviou recurso público, pena, prisão. Traficou drogas, pena, prisão. Aí pouco se discute nesse aspecto se o remédio está certo para a doença. Por que o réu acaba tendo tanta reclamação de que o réu é favorecido? Porque, na verdade, a impressão que eu tenho é que o Brasil precisa evoluir na discussão acerca da eficiência das penas. Será que para todos os crimes o melhor remédio é a prisão? Se não, qual é o melhor remédio? Esse estudo precisa ser feito. Esse avanço precisa ser feito. Ora, crimes contra o patrimônio são crimes em que a pessoa objetiva enriquecer. Então, será que prender resolve? Do que adianta prender um corrupto, uma pessoa que desvia recurso público milionário, sem que eu consiga fazer a verdadeira persecução patrimonial? Tirar dessa pessoa a vantagem que ela obteve com o crime. Michel Foucault já dizia, o criminoso pratica o delito porque ele compara os ganhos que ele pode ter com a prática do delito com os prejuízos que podem advir no caso dele ser descoberto. Se compensa, o crime compensa. Se eu não evoluir a pena ao ponto de tirar esse benefício, esse estímulo, aí eu vou viver enxugando gelo. Colocando todo mundo no presídio, fazendo com que as pessoas sejam cooptadas por facções criminosas, e esse sentimento de impunidade sempre vai acontecer, porque a criminalidade só vai aumentar. A justiça, com o remédio, não consegue resolver. Pune-se cada vez mais, ainda que aquém do que a gente espera em termos de prática de delito, e no júri isso é uma realidade. Dos 100% dos homicídios praticados, a gente consegue investigar e chegar à autoria em pouco mais de 10%. Desses 10%, pouco mais de 1 a 2% são levados a julgamento. Então, hoje, a gente julga quase que 2% dos homicídios que são praticados no país. Então, com o novo Código de Processo Penal, até esses 2% vão ficar prejudicados. Mas a justiça penal como um todo, eu acho que ela precisa repensar as penas. Eu não estou falando aqui em penas mínimas ali de transação, de restrição de direitos, mas de a gente avançar na ideia criminal para além, fazendo um paralelo com os Estados Unidos. Será que a justiça penal negociada, em que o Ministério Público e o criminoso podem fazer um acordo para uma sanção mais eficiente, traria melhores resultados? Ou a gente tem que continuar seguindo esse modelo de que não, praticou é crime, é prisão, é prisão, é prisão, é prisão, é prisão. Não que eu esteja defendendo a liberdade de quem cometeu um crime, não é isso, mas a gente tem que defender a adequada responsabilização das pessoas. Um exemplo bem popular aconteceu ontem, ou foi anteontem. 2 cidadãos, não sei se de rua ou não, mas roubaram uma lixeira para vender, acho que o ferro lá, ferro velho. Só que passou uma viatura da polícia e pegou e mandou os caras voltarem lá. Não, carrega tudo de novo, bota o lixo dentro da lixeira de novo. Quer dizer, resolveu o problema ali mesmo. Penalizou ali mesmo, né? Quer dizer, a mesma coisa, como o senhor falou, essa questão do crime de corrupção, por exemplo, onde você tem, por exemplo, essa questão, e chega-se a essa conclusão, muitas vezes, infelizmente, de que realmente o crime compensa. Porque aquilo que ele desvia, né, Fred? Aquilo que é desviado do erário público, com certeza absoluta, é um negócio... Desproporcional, né? Desproporcional que ele devolve ou que ele paga. Passa lá um tempinho, depois volta milionário de novo. Sim. Basta ver o que aconteceu na Lava Jato, né? O Pedro Barusco, na época, devolveu não sei quantos 42 milhões de reais. Veja, ele devolveu. Imagina o que ele tem que a gente nunca achou. E ele era só um gerente, né? Sim.
Mas, doutor Alessandro, olha, essa nossa conversa aqui, a gente ia ficar realmente a tarde toda aqui batendo papo, porque eu daí ia falar sobre crianças, sobre essas questões de adolescente, ECA. É bom quando a gente tem um promotor assim, porque a gente já vai com todos os assuntos. Tem todas as pautas, a violência contra a mulher, os feminicídios, quer queira, quer não, a gente está aí vendo. Vem alguma coisa com relação a feminicídio? Tem no Código de Processo Penal, nesse PL, a gente retrocede 40 anos. Retrocede? Por quê? A Maria da Penha surge, o Brasil foi condenado numa Corte Internacional de Direitos Humanos porque não tinha uma efetiva proteção da Maria da Penha. E isso restabelece com esse projeto do novo Código de Processo Penal em relação ao júri. A mulher que for vítima de feminicídio tentado ou consumado, em que o marido alegue legítima defesa da honra, ou seja, ela é minha propriedade, eu posso fazer o que eu quiser, basta que um jurado tenha um mínimo de adesão àquela ideia que ele vai ser absolvido. Ou melhor, ele não vai ser condenado e o júri vai ser dissolvido. E ele vai ser posto em liberdade. Então, assim, isso vai na contramão do que hoje a gente vem trazendo de proteção, não só das mulheres, mas dos grupos que têm uma proteção minoritária na sociedade. Vai ser assim com gays, lésbicas, pessoas pretas. Esses grupos que não têm proteção vão ficar cada vez mais vulneráveis com essa proposta do projeto de lei do novo Código de Processo Penal. Doutor Alessandro, a gente espera que realmente a associação, com o senhor aí à frente, levante cada vez mais essa bandeira e chegue, e o mais importante, que esses clamores todos cheguem aí aos ouvidos de quem vai votar, nossos famosos parlamentares. Não é isso mesmo, Fred? Com certeza, Calbi. Eu acho que a população deve se levantar. Eu acho que, por exemplo, essa indignação, ela já alcançou aqui pelo menos dois formadores de opinião, né? O Calbi está tão indignado como eu. Eu também acho que essa questão da impunidade é algo que precisa ser combatido e é um dever nosso. Acho que a sociedade precisa se levantar a sua voz. Você citou o caso lá de 2013, que o gigante, né, acordou, aquela coisa toda. Eu acho assim que tem muitos gigantes que precisam acordar, né? E eu acho que a gente precisa que a nossa voz seja ouvida, né? E que realmente não se permitam, né, que se consolide aí uma situação que venha, na verdade, através do corporativismo, permitir que muitos interessados na impunidade continuem aí tendo conquista na sociedade. Mas então, doutor Alessandro, muito obrigado pela sua presença. Dizer que o Jornal do Comércio está aqui à disposição para sempre que precisar, a casa é sua. Obrigado, Calbi, obrigado, Fred. Para mim e para a Associação Amazonense do Ministério Público é uma honra. E eu convido o seu telespectador a acompanhar de perto esse projeto por meio das nossas redes sociais, no Instagram, @AAMP_AM, em que nós fazemos sempre postagens acerca da matéria. Também tem o site da CONAMP em redes sociais e o Brasil contra a Impunidade. Então você acompanha, procura e faz ecoar a sua voz na rede social contra esse retrocesso que representa o novo Código de Processo Penal. Obrigado mais uma vez e leve um abraço a todos os procuradores e promotores do Ministério Público, a gente sabe que o trabalho realmente é árduo, mas acima de tudo valoroso.